Professor, tem se falado que o ano que vem o Brasil vai passar por duas reformas extremamente importantes: a reforma administrativa e a reforma tributária. Como eu conversei com o senhor nos bastidores, eu nem sabia que existia divisão entre as duas, e acho que muitas pessoas também não sabem, porque coloca tudo no mesmo balaio, como eu estava colocando. O senhor pode explicar para a gente o que é a reforma administrativa, o que é a reforma tributária e por que ela é tão importante para o país? A reforma tributária e a reforma administrativa são duas coisas separadas. Por quê? A reforma tributária passa pelo valor do imposto ideal que deve ser cobrado das famílias e empresas para manter a máquina pública funcionando. Especula-se que a reforma tributária, porque assim, a reforma tributária que o governo, existem duas reformas tributárias que estão transitando no Congresso. Uma proposta foi proposta pelo próprio Congresso e outra que vai vir pelo próprio ministro Paulo Guedes. Então, se já não estiver no Congresso. Então, o que acontece? O objetivo é reduzir impostos e unificá-los. Porque nós pagamos uma enorme quantidade de impostos no Brasil. Nós não sabemos nem o que pagamos, na verdade, para termos serviços ineficientes públicos. Qual é a lógica principal disso? O governo ele está inchado, ele é enorme. Então, o que está acontecendo? Temos 637 estatais registradas no governo. 92% dessas 637 estatais podem ser liquidadas na Bolsa de Valores e leiloadas rapidamente sem passar pelo Congresso. Somente 49 precisam obrigatoriamente passar pelo Congresso porque estão em mecanismos constitucionais. Estão sendo regidos pela Constituição, por exemplo, os Correios. Está na Constituição que ela é uma empresa pública, não é nem uma empresa mista. Então, se é uma empresa pública e um patrimônio, você não pode mexer sem passar pelo Congresso, porque tem que mudar a Constituição. Então, 92% das empresas estatais não passam por esse processo. Então, o que está fazendo o ministro da Infraestrutura? Liquidando as subsidiárias, coligadas, coparticipações ligadas ao Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Ciência e Tecnologia estão fazendo a mesma coisa, que são as duas empresas deles que ele colocou no Plano Nacional de Desestatização, que o BNDES está analisando, que é os Correios, que são os Correios, e a Telebrás. São as duas empresas que pertencem ao Ministério da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia do que é ciência e tecnologia, como a gente está atrasado nesse processo. Então, o governo está liquidando as subsidiárias. Liquidando as subsidiárias, eu estou tendo dinheiro para, por exemplo, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, para reconstruir estradas, reconstruir e aumentar as ferrovias, os aeroportos, portos, e assim por diante. Em 11 meses, fizemos mais do que 8 anos do governo Dilma e Temer juntos. Então, estamos com uma coisa inédita no Brasil. E as pessoas, observando isso, em 11 meses, o que pode ser feito com dinheiro público, que é restaurado através dessas privatizações, nós podemos ver que há uma solução. Basta vontade política. Então, a gente tem uma imagem de um executivo que está trabalhando, que está fazendo a sua função, cumprindo a sua função e está dando resultados enérgicos. O dinheiro não está sumindo, o dinheiro está sendo aplicado de verdade. E quem está reconstruindo? O próprio Exército. Ou seja, não contratei construtoras, não contratei Camargo Corrêa, Odebrecht, que foram focos de corrupção. Então, a gente está com o Brasil totalmente sendo restaurado por venda de subsidiárias, não precisa aumentar um centavo do nosso imposto, e assim vai. E nesse processo, se ele for aumentando ainda mais esse dinheiro, e outro ponto também, a reforma administrativa que está ligada aos estados, isso aí eu vou falar daqui a pouquinho, que é outro fator que vai dar um alívio para o governo federal. Então, com essa quantidade de privatizações de subsidiárias, nós temos agora dinheiro para restaurar a infraestrutura do Brasil. E essa infraestrutura está
totalmente remodelada, o que é mais importante ainda. Já está remodelada. E ainda vamos fazer muito mais. O ponto da reforma administrativa. A reforma administrativa já é a alocação de funcionário público. Por exemplo, o STF proíbe que os salários de funcionários públicos sejam reduzidos em momento de crise. A reforma administrativa impõe que esses salários, uma das regrinhas lá da reforma administrativa, que foi lançada agora, a última, ela impõe que o salário do servidor público pode ser reduzido em 20% ou 25% em caso de crise. É melhor ficar com 25% a menos do que ficar com zero. Mas somente um governo irresponsável se endividaria novamente. Porque o governo atual não está se endividando. Não temos um cenário em que vamos ter que reduzir salários. Nós não estamos mais em processo de crise. Em processos de problemas sérios na economia. Estamos saindo dele, estamos num ciclo ascensional do ciclo conservador, na fase ascensional, na verdade. Então, não tem por que temer isso. Somente um governo irresponsável faria com que os servidores públicos pagassem, com redução de salários, escolhas que eles mesmos fizeram. E outra coisa, está diminuindo o tamanho do Estado. A lei de liberdade econômica veio para o setor privado, mas para o setor público não tem uma lei de liberdade econômica. Ela está presa em burocracias. Ela está presa em regras que sem sentido. Para se ter uma ideia, até para adquirir água mineral numa universidade pública, que eu sou professor de universidade, da Universidade Federal de Pernambuco, você precisa ter uma empresa com licitação, com autorização para vender água mineral no campus. E quando falta, tem que chamar o setor de almoxarifados para pedir que traga o caminhão com água e assim por diante. Isso leva uma semana sem água. Você tem que pagar por sua água, comprar sua água, quando a universidade poderia disponibilizar essa água. Então, esse é o problema da máquina pública. A reforma administrativa dá essa liberdade para que tudo transite com muito mais facilidade. Existem outros detalhes que vão ser reformulados pelo Congresso. Então, não adianta a gente falar agora, porque a gente poderia estar exacerbando os limites do que o Congresso poderia fazer. Então, e outro ponto importante, os estados na reforma administrativa. O governo vai liberar imensas quantidades de recursos para os estados organizarem, fazerem suas reformas administrativas até 2026. Na pauta da reforma administrativa está galgada essas regras. Então, até 2026 vão ser liberados. A partir de 2026, a PEC estando aprovada nesses moldes, porque isso pode ser remodelado pelo Congresso, é bom frisar isso, nós vamos ter a União vai estar proibida de ajudar cidades e municípios. Então, se eles pegarem esse dinheiro, eles vão parecer que estão ricos, milionários. Mas não, é para eles se reorganizarem. Reorganizar a previdência deles, organizarem o pagamento, a folha de pagamento deles, enxugarem suas máquinas e assim por diante. A responsabilidade vai chegar até no município. O que já era saudável deveria acontecer. Menos Brasília e mais Brasil. Cada município, cada estado vai ser responsável por si. Então, a partir de 2026, o Estado não poderá, a União, não poderá mais ajudar nenhum município, nenhum estado da federação. Eles vão ter que se virar sozinhos, se eles não fizerem o dever de casa. Eles vão ter dinheiro como nunca. Agora vão precisar usar com responsabilidade. Então, aí é que está. O que é que nossos políticos querem? Qual é a conscientização que eles têm sobre isso? E outra coisa, o que é que a sociedade quer? Porque a sociedade aprendeu que o governo salva. O governo é o pai de todos nós. O que é uma falácia. O governo não é o salvador do Brasil. O governo ele veio para reduzir desigualdade, extrema pobreza, problemas sérios. O pessoal fala, mas tem desigualdades sociais. Desigualdades sociais sempre existiu. O capitalismo vive com desigualdades sociais, faz parte. Por quê? Porque nem todos são ávidos para empreender e para criar. Então, quem empreende e cria, vira empresário. Vai contratar outras pessoas. Quem não tem o talento para empreender, vai trabalhar para quem sabe empreender. Então, isso é normal. A desigualdade de rendas
Acontece, o que não pode existir no sistema, que aí é que está a atuação do governo, é a extrema pobreza. Então, temos um marco regulatório de saneamento agora aprovado, em que o setor privado vai poder atuar. Então, ou seja, vamos ter realmente problema ambiental que estão nas cidades sendo resolvidos ao longo desses 3 anos e nos governos subsequentes. Então, o que acontece? Estamos tendo um primeiro passo para uma reformulação maior do que é ser brasileiro. O brasileiro precisa se rever como brasileiro. Ele precisa entender quais são os seus valores. E outra coisa, e saber eleger melhor os seus representantes no Congresso, na Câmara de Deputados e no Senado. Porque, na verdade, o problema não é o Executivo. O Executivo está com propostas excelentes. O problema está no Congresso e no Senado. Então, precisamos ter um equilíbrio suficiente para termos pessoas responsáveis que possam tirar o peso do Estado. Por exemplo, muitos reclamam, o pessoal da esquerda reclama, mas como é que pode, professor? Os congressistas não retiram auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio... o governo não pode, por um decreto, fazer essa mudança. O governo não pode deixar de pagar coisas que estão instituídas por leis. Ele executa, ele é executivo. Então, o que acontece? É o próprio Congresso que um dia, consciente, vai mudar suas próprias regras. Mas o fato dele não mudar hoje quer dizer que eu tenho que parar tudo até o dia que ele se conscientize para poder fazer uma nova mudança? Não, de maneira nenhuma. Isso é remar contra a maré. Isso é remar a favor da maré, da corrupção, a maré do descaso com o dinheiro público. Para remar contra a maré, você tem que começar dando o primeiro passo. Então, começa com o funcionalismo público, começa com o tamanho da máquina, ajuda os estados e municípios. Essa é a reforma administrativa que está sendo discutida no Congresso e que as ideias são muito boas. Até agora, o governo tem feito ideias maravilhosas nesse sentido. Então, é por aí que o caminho vai, via expectativa, e mudando o comportamento das pessoas, que é a parte mais importante. Professor, o senhor é professor já há muito tempo, inclusive PhD pela Sorbonne, o senhor sabe o que está falando. Esse governo está valendo a pena na questão econômica? Como é que o senhor analisa esse governo de agora? Esse governo, ele está valendo a pena, ele está fazendo um trabalho sério. Em 11 meses, nós tivemos o que 8, 12 anos de governo do PT nunca foi feito. Ou seja, bastou simplesmente vontade e estratégia. Eles não tiveram. As prioridades foram diferentes. Nós temos um governo sério, um governo que está trabalhando para o crescimento do país. É o começo, é o primeiro ano, então temos mais 3 anos. Então precisamos, as empresas estão voltando a confiar no investimento futuro. O que acontece? O empresário, ele precisa... Ele está começando a fazer investimentos pequenos, um puxadinho aqui, outro ali, contrata mais 2, 3 pessoas. Por isso que a taxa de desemprego está diminuindo e a quantidade de novos empregos estão aumentando. 99 mil novos empregos foram gerados agora em novembro. 984 empregos gerados no acumulado do ano. Vamos passar de 1 milhão de pessoas com novos empregos no Brasil. Imagina, em 2020... que tem um planejamento de crescimento de 2,40% no PIB, e os anos subsequentes. Então, a questão toda é um primeiro passo. Antes, tínhamos o crédito via BNDES para financiar esse crescimento, que era financiado via endividamento. Isso acabou. O empresário vai começar a investir porque ele confia, sem dinheiro público. E as pessoas vão ter que começar a entender que o dinheiro público não é a solução. O dinheiro público é o dinheiro do pagador de imposto. É o meu dinheiro, o seu dinheiro, é o dinheiro de cada um de nós. E temos que cobrar do Congresso, temos que cobrar do Senado, temos que cobrar do Executivo, todas as ações que venham dar eficiência a esse dinheiro. Inclusive, desburocratizar, que é o mais importante. A palavra é desburocratizar, que a máquina pública, ela emperrada, ela perde muitas coisas boas com o setor privado por causa da sua burocracia. Então, esse governo está empenhado em fazer esse processo.
começou com o setor privado, a reforma administrativa vai fazer no setor público o que o setor privado já foi feito com a Lei de Liberdade Econômica. Então, vamos esperar as mudanças acontecerem. Confiar. E o empresário precisa fazer um planejamento para daqui a 4, 5, 10 anos. Um grande investimento só dá retorno daqui a 5 anos. Então, daqui a 5 anos já temos outro governo. Então, não sabemos quem vai estar lá. Se eu tiver leis que garantam que não vai mudar o cenário, que é isso que o empresário quer, ele vai gerar emprego. O valor do tributo que um funcionário público paga, ou o salário de funcionário público é um salário que vem de impostos, que é tributado, vamos supor, 27,5%. Mas esse tributo é o tributo do tributo. Então, é nulo o efeito na sociedade. Eu preciso de setor privado, criando novas rendas, tributando em cima disso para aumentar a receita do governo. Aí, no futuro, os impostos podem cair. Por quê? Porque esses impostos, eu vou ter tanto superávit que eu posso reduzir imposto, fazer um imposto único para todo mundo, e, ao mesmo tempo, e ainda assim, ter superávit. Então, essa é a lógica dos próximos anos do governo Bolsonaro. Então, é um governo que apresenta-se bastante otimista, está atuando por meio das expectativas e vai trazer um futuro promissor. É novo, porque nunca tivemos essa experiência. Mas precisamos apostar. É como um novo relacionamento, um novo namoro. Estamos namorando com o governo, sociedade com o governo, empresas com o governo. Então, precisamos dar um voto de confiança para que o governo possa mostrar o seu trabalho. É novo, mas, como estava antes, o modelo que estava antes não dá certo. Então, precisamos experimentar o modelo das expectativas. Então, eu estou extremamente confiante no governo, extremamente confiante na política do ministro Paulo Guedes, do ministro Tarcísio Freitas, da ministra Damares, do ministro Abraham Weintraub e muitos outros. O presidente Jair Bolsonaro está com a equipe perfeita. O Roberto Alvim, que está reformando a cultura, é outro ponto importantíssimo, porque educação sem cultura não anda o país. Se eu reformulo a cultura e reformulo a educação, eu reformulo o Brasil. Então, essa é a mensagem que eu tenho a dar a todos que estão nos assistindo e confiem mais na expectativas que estão sendo criadas. Esse é o modelo que dura e que vai permanecer no médio e longo prazo.